Fala rapaziada, sejam bem-vindos aqui. Hoje vou estar gravando esse vídeo aqui junto com minha cachorra, Mag Girl. Say hello, Mag Girl. Rapaz, eu acredito que o problema da humanidade tá baseado em algumas coisas, sabe? Em algumas coisas que as pessoas não costumam falar. Mas o problema da humanidade um deles, né? Tá baseado na ausência paterna. Por que na ausência paterna? As pessoas hoje são filhos bastardos, filhos sem amor de pai, sem amor paterno, filhos que não sabem o que realmente é o valor de uma família, uma representação masculina dentro de casa, tanto para homem quanto para mulher. É necessário a presença do pai, mas por conta da molecagem de alguns homens, né, de pessoas que se dizem homem, engravida a mulher e larga, deixa a mulher largada aí, sem perspectiva, sem retorno financeiro. Por conta, isso pra mim se chama molecagem. Por quê? Porque a maioria dos pais hoje não assumem os seus filhos. Eles acham que tá na razão por conta de algum problema, por conta de alguma coisa que aconteceu, e acabam que não assumem os seus filhos e deixam a mãe sozinha assumir as responsabilidades, ir atrás, e fala que a mulher é doida, que é isso e aquilo, mas é eles que são homens frouxos. Eles não foram ensinados dentro de casa a ser fiel, primeiro a ser fiel a uma única mulher, porque isso é um desafio, a amar essa mulher até que a morte os separe, sabe? Até que a morte os separe, ficar com ela até o final da vida. Então ele não entendeu isso, esse homem desse nível. E outra, a ser provedor, porque toda mulher ela precisa de homem provedor. Isso é a necessidade de uma mulher, é a necessidade que toda mulher precisa para que vá bem a sua vida. E isso a maioria dos homens não tem hoje no Brasil. Eu não sei os outros países porque ainda não saí do Brasil, mas o ciclo de realidade que eu encontro próximo a mim são homens assim, homens que para eles está tudo certo se abandonar. Isso é covardia, porque nunca se abandona um filho e principalmente uma mulher em meio à vida. O próximo ponto é a imaturidade de homens não entender o problema que eles estão enfrentando, de não entender e levar para o coração as coisas, não entender a voz de Deus, porque eu tenho certeza que Deus fala com todos os homens da face da terra. Deus, ele é um Deus perfeito, é um Deus completo. Todos os dias ele está cuidando, está guardando, mas existem problemas que é a gente que precisa resolver. E por conta da nossa imaturidade, por conta da imaturidade de alguns homens, eles acabam fugindo, correndo das responsabilidades da vida que eles têm. Esse é um dos pontos que eu acredito que são poucos homens que olham para a responsabilidade da vida e fala, bate no peito e peita e fala, esse problema é meu e eu que vou resolver. Eu vou ir atrás para resolver. Então são coisas que homens normais não estão fadados a enfrentar. Se você é homem que está assistindo esse vídeo, se você se identifica com o que eu estou falando, comenta aí, sabe? A realidade da sua família, a realidade da sua casa. Se você é um filho com pai ausente, se isso virou comum
o normal virou comum na sua vida, perto de você, ao seu redor, se virou comum aquilo que normalizaram, tem alguma coisa que a gente tem que corrigir, tem que botar a mão na consciência e corrigir, porque não é para ser assim, não pode ser assim, sabe? O câncer do Brasil hoje, a parte podre do Brasil é essa, não é a política. Eu acredito que não é a falta do dinheiro, não é a economia, não é o Lula, não é nenhum presidente que entra, é a ausência paterna. Esse é o lado podre do Brasil, a parte podre do Brasil. Por quê? Porque sem um pai presente, o filho tem más influências, ele aprende com traficante. Com um pai ausente, o filho aprende com pessoas erradas, com influência aí da vida, com tal, não sei se vocês sabem, mas o Oruan hoje, o cantor Oruan, eu ainda nem pesquisei muito sobre ele, mas o que eu ouço falar sobre aquele homem, sobre aquele rapaz, na verdade, sobre aquele menino, é que ele está influenciando mais pessoas hoje a fazerem tatuagem, crianças, adolescentes, crianças jovens, a entrarem, a usarem drogas. São coisas que um pai deveria saber. Um pai que botou um filho no mundo, eu acredito que precisa entender essas coisas e cortar antes que o filho vire um monstro lá na frente. Sabe, a maioria das pessoas hoje do Brasil, a maioria dos homens que vivem uma vida vazia é por conta, a culpa é do pai. A maior parte dos problemas que existe hoje, se você é filho, tem seu pai vivo, a maior parte dos problemas que você tem hoje é por conta da ausência do seu pai. Infelizmente, seu pai não foi homem o suficiente para te ensinar a lidar com a vida. Seu pai não foi homem presente para te ensinar como amar uma mulher, como você deve amar uma mulher, como você deve se comportar em meio aos problemas, às dificuldades que a vida vai te trazer. Seu pai foi um covarde. Seu pai não merece o título de ser chamado como pai por conta disso, mas é seu pai. Você tem que amá-lo e respeitá-lo. Eu tô passando um processo agora de transição. Minha esposa tá grávida e as coisas que mais passam na minha mente é sobre o legado que eu vou deixar como um pai. É o que eu vou fazer com o meu filho quando para ele me olhar como exemplo, para ele estar comigo, para ele olhar e falar: rapaz, meu pai foi o cara, meu pai me ensinou, meu pai me apoiou, meu pai me mostrou o caminho que eu tinha que seguir, meu pai me mostrou tudo, meu pai foi valente. Eu vou fazer um filho que eu não vou limitar ele, porque nós pretos, nós temos uma limitação, sabe? Sempre o preto não pode desenvolver, não pode tomar espaço. Não é normal. Para a sociedade não é normal, mas o meu filho eu vou fazer ele ser o cara, se for um homem, lógico. E se for mulher, vai ser a mulher sinistra. E eu falo isso por quê? Porque é o desejo de todo pai. Mas um pai que não faz nada pelo filho, só dá pensão, só dá dinheiro e nem conselho dá, é um pai vagabundo. Esse fica meu recado. Se você é pai e tá ouvindo isso e chegou até aqui, vou estar deixando aqui um e-book aqui do lado, o que fazer quando a vida perde sentido. Esse e-book foi criado por mim. É um e-book que vai te ajudar aí a melhorar como pai e se redimir. Beleza? Tamo junto. É só o começo e vamos pro próximo vídeo. Valeu!